Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Quero te desejar um ótimo dia. Sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu quero agradecer pela sua companhia, sua amizade, o seu carinho e desejar que Deus esteja abençoando a você, toda a sua família, todos os relacionamentos que você está inserido, e que a boa mão do Senhor continue nos conduzindo, nos sustentando, nos abençoando e nos ajudando a permanecermos firmes, constantes, sempre abundantes na sua obra, porque temos entendido que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão, e o Senhor é fiel para recompensar, para galardoar, recompensando a cada um por conta da sua grande misericórdia e graça em nossas vidas. Hoje eu quero ainda trazer mais uma reflexão no livro de Jeremias. A mensagem não era só para aquele momento, a mensagem também é para os dias de hoje. Nós que enfrentamos tantas vezes momentos de desânimo, momentos de apatia, e tantas vezes o Senhor deseja falar conosco e como que em um momento de isolamento, de tantas vezes indiferença, nós ficamos indiferentes àquilo que o Senhor deseja nos falar. Então a palavra de hoje nesse sentido é um alerta e é também uma palavra dura para nos acordar tantas vezes de uma religiosidade que vai se arrastando sem frutos, e que Deus trouxe essa palavra para a nação de Israel e também traz uma palavra para o nosso coração. Jeremias 2,13 diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. 2 males. O afastamento de Deus promovido pela nação acontece em 2 ações que são relacionadas, porém diferentes. Primeiro, abandonaram o Senhor. O Senhor era para eles como o marido que ama profundamente, que é fonte de sustento e sempre perfeitamente fiel. O primeiro grande erro foi querer viver sem esse Deus cuidador, mostrando-se uma nação autônoma, decidindo por si mesma o que queria ou não fazer. E eles então cometeram o segundo erro, que foi cavar para si suas próprias cisternas, que rachando perdiam água, e essa água tão vital para a vida da nação estava como que faltando para eles. Então o texto diz: cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Quero falar aqui um pouquinho dessa cisterna. Em sua insensatez, os israelitas cometeram a maldade de abandonar o Senhor e de cavar a sua própria cisterna. As cisternas que os israelitas cavaram depois que entraram em Canaã eram buracos no chão revestidos de gesso. Esses reservatórios rústicos armazenavam a água que escorria dos telhados no tempo das chuvas, a fim de garantir o abastecimento nos meses secos de verão. Podia acontecer, porém, da água apodrecer e se tornar imprópria para o consumo, e muitas vezes o gesso rachava e deixava a água escoar. A pretensa vida autônoma é uma ilusão, pois, na verdade, nós não temos autossuficiência, seja individual ou coletivamente. Trazemos conosco uma sede por algo mais, com maior consistência e sentido. Ansiamos por afeto e integridade verdadeiros, enfim, por vida plena. Assim, quando nos afastamos do Senhor,
nosso primeiro amor acaba seguindo outras ideias, ideologias, pessoas, paixões, outros deuses, assim cometendo adultério e infidelidade espiritual para com o Senhor. Os israelitas cavaram buracos na busca da água da vida, mas essas cisternas não poderiam oferecê-la e nem contê-la, pois eram rachadas por natureza. Nada nem ninguém pode suprir a falta da caminhada e do relacionamento íntimo com Deus. E esse texto traz então esse apelo, essa palavra forte, indicando que a nação estava em pecado, tinha cometido esses dois erros e que o Senhor estava esperando que houvesse arrependimento. E aqui nós podemos ver que quando nós nos afastamos do Senhor, o nosso primeiro amor, acabamos seguindo outros deuses, outras ideologias, outras ideias, outra maneira de viver, outro estilo de vida que não é aquele que Deus deseja. E eu então me lembrei muito do que a palavra do nosso Deus nos diz em Apocalipse, na palavra que foi direcionada para a igreja em Éfeso. E no versículo 4, ele diz: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O primeiro amor é aquele amor por Cristo e pela família dos cristãos que tínhamos no início da nossa conversão, quando decidimos caminhar com o nosso Jesus. O amor original, puro, fervoroso e cheio de alegria. A direção do Espírito para a igreja em Éfeso era que ela deveria lembrar onde ela tinha caído, como tinha começado aquela queda, aquela derrocada, que ela deveria se arrepender, transformando a sua maneira de pensar e de agir, e aqui também deveria começar a praticar as mesmas obras do início, quer dizer, um profundo compromisso com a restituição. Lembrar-se, arrepender-se e voltar-se, que corresponde às 3 maneiras que nós mostramos ao mundo uma verdadeira conversão. A igreja que deixa de se arrepender por suas falhas e para de chorar pelos pecados do mundo ao seu redor, mostra sinais de queda espiritual que podem levar a consequências terríveis. A primeira das 95 teses de Martinho Lutero foi: Nosso Senhor e Mestre deseja que a vida toda dos fiéis seja uma vida de arrependimento e também de uma volta à prática das primeiras obras, restituindo e também mostrando os frutos de uma caminhada de glorificação a Deus pela sua vida operosa, diária, de ações que mostram que nós caminhamos na luz com o Senhor, vivendo a mesma vida que Jesus viveu e agradando ao nosso Deus, ao nosso Pai. Essa é, pois, a reflexão de hoje, quando Jeremias traz essa palavra de lembrete, de apelo e certeiro aos nossos corações, e também a igreja em Éfeso, que deveria se lembrar, se arrepender e voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que hoje seja o dia para praticarmos tudo isso para a glória de Deus. Eu desejo uma ótima reflexão e um ótimo dia. Amém.